convidar para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu disse para vocês que eu tinha começado a leitura, estava fazendo a leitura bíblica, aí li 1 João, primeira carta de João. Aí decidi fazer uma semana da carta de 1 João. Aí eu fiz uma semana da carta de 1 João, decidi fazer uma quinzena de 1 João. Só que agora eu decidi ficar batendo numa tecla só. Nós vamos fazer uma série de ministrações na primeira carta de João. Quinta-feira passada nós falamos do primeiro capítulo. Falamos a respeito do testemunho de João sobre a pessoa de Jesus. Falamos que João apresenta Deus como luz, dizendo que em Deus não há trevas, Deus é pura luz. Falamos que essa luz, uma das interpretações é conhecimento. Deus é todo conhecimento, Deus conhece todas as coisas. E lá nós vimos que quem anda na luz, ou seja, quem está em Deus anda na luz. Então quem anda na luz é quem anda no conhecimento, é quem busca conhecimento. Às vezes a pessoa se converte e ela fica escondida atrás do título de crente. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não lê Bíblia, não participa de estudo bíblico, não procura conhecer. Então essa pessoa não está na luz, no sentido de conhecimento. Ela está em treva, ela não tem conhecimento, ela está na ignorância da palavra. E lá diz que é para a gente ter conhecimento. Porque se a gente anda nas trevas, anda na falta de conhecimento, a gente está mentindo, diz lá. E aí depois diz que quando nós estamos na luz, quando nós temos conhecimento, nós congregamos, nós nos reunimos. E aí eu disse que Jesus disse que ia fundar a igreja, e a palavra igreja no grego é eclésia, que significa assembleia, ou seja, uma reunião de um grupo de pessoas com uma finalidade. Então a igreja só existe quando nós nos reunimos, nós congregamos. Nesse exato momento, nós somos uma igreja com 6, segundo o Facebook. 6 irmãos reunidos, cada um na sua casa, mas reunidos na internet, cultuando a Deus. Então, quando há essa reunião, principalmente uma reunião física, nós formamos a igreja. Quando nós formamos a igreja, o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário uma única vez, para sempre, resolveu todos os problemas, esse sangue se movimenta e nos purifica. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com o Wesley, que está aqui, meu filho amado, com a Priscila, com a Bila, meus irmãos amados. Às vezes, eu piso na bola no nosso relacionamento. Então eu pequei. Às vezes eu fico irado ou com raiva de alguma coisa. Eu pequei. Mas como a gente está em comunhão, há perdão entre nós. E o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Na sequência, falamos a respeito do pecado que as pessoas cometem. Que os homens, seres humanos, cometem. Há um entendimento, porque João diz que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos ou fazemos Deus mentiroso. Mas ele também diz que a ordem é não pequeis. Ou seja, existe uma possibilidade de um ser humano nascido de novo, quem nasceu em Cristo Jesus, não pecar. Existe essa possibilidade. Porque a ordem de Deus é não pequeis. Ora, se Deus diz que não é para não pecar, então é possível não pecar. Você pergunta para mim assim, você conhece alguma pessoa que não peca? Que não tenha cometido nenhum pecado? Ou que não cometa pecado? Eu digo não. Principalmente eu peco muitas vezes. Peco porque a carne é fraca e eu também sou relaxado. Às vezes eu não estou atento o quanto devo estar. Falo o que não devia falar. Penso o que não devia pensar. Mas eu vou sempre dizer, é possível não pecar. Por quê? Porque Deus disse para não pecar. Então é possível. Se eu obedecer a palavra de Deus totalmente, eu não vou pecar. Entendeu? Aí o que João diz no capítulo 2, versículos 1 e 2? Aí ele diz assim, olha, essas coisas vos escrevi para que não
pequeis. Para que você não peque. Pai, senhor Alexandre, Deus te abençoe, meu filho. Ele escreveu para que os cristãos não pequem. Então é possível não pecar. Mas ele disse, se todavia alguém pecar, ou seja, o pecado na vida de um crente nascido de novo é um acidente. Entendeu? Não é uma coisa corriqueira, não pode ser uma coisa corriqueira. É um acidente. Mas quando isso acontece, quando esse acidente acontece, nós temos Jesus que nos purifica. Porque Jesus é a propiciação, ou seja, ele foi a oferta a Deus pelo pecado que nós cometemos. Mas Jesus morreu lá na cruz há quase 2000 anos atrás. Só que ele morreu uma única vez para todo sempre. E aquele sangue que ele derramou lá, aquele sacrifício que ele fez lá, é suficiente para cobrir o pecado de todo mundo. Quero dizer para vocês que eu estudei um pouco de teologia, né? Um pouco tardiamente, né? Eu sou autodidata. Aí atrás de mim tem um pouquinho dos livros que eu já li. Gosto de ler, né? Leio muito também na internet. Então eu já estudei um pouquinho. Teve uma época que eu precisava adquirir conhecimento. Eu li 3 teologias sistemáticas inteiras. Bancroft, Berkowitz e o... Esqueci o nome do rapaz agora, um da Batista. Langston. E eu sei que existem linhas teológicas. Os arminianos, os calvinistas, os dispensacionistas, os aliancistas e assim por diante. Não quero discutir isso, não. Os calvinistas, por exemplo, eles acreditam, eles pregam que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, não foi em favor de toda a humanidade. Foi em favor apenas daqueles que Deus escolheu para ser salvo. Eu penso diferente. Eu penso um pouco como os irmãos arminianos e eu me identifico mais com o arminianismo. Eu penso que existe uma diferença entre poder, capacidade e eficácia. Poder, capacidade é que o sangue de Jesus, ele tem a capacidade e tem o poder de salvar todos os seres humanos de todos os tempos e em todo o tempo. Porque ele é um sacrifício perfeito e agradável que encheu o coração de Deus. Agora, o sacrifício de Jesus é eficaz para todo mundo? Não. O sacrifício de Jesus é eficaz para aqueles que nascem de novo, ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho, creem na ressurreição de Jesus e confessam a Jesus como Senhor, recebe Jesus como Senhor e é gerado de novo pelo Espírito Santo. No momento em que o homem confessa Jesus como Senhor, espiritualmente falando, o Espírito Santo leva a velha natureza, lá a natureza coberta com o pecado de Adão, coberta com o chamado pecado original, ela é cravada na cruz de Cristo, espiritualmente falando. E a pessoa morre na cruz de Cristo. Mas quando Cristo ressuscita, a pessoa ressuscita com Cristo. Então, eu me converti há 30 e poucos anos atrás, 40 e poucos, 50 anos atrás, só que eu afastei da igreja, depois voltei, mas eu me converti lá atrás, quando eu era menino. Então, eu me converti, já havia 1970 anos que Cristo tinha morrido. Um pouquinho menos, né? 1940 anos, né? Porque Cristo morreu com 33 anos. Então, no dia que realmente eu confessei a Jesus, que eu entendi o Evangelho e que nasci de novo, porque eu confessei a Jesus como Senhor, o Espírito Santo pegou a velha natureza do Paulo, levou lá na cruz, matou e ressuscitou em Cristo. Quando o Paulo ressuscitou em Cristo, o Paulo ressuscitou uma nova criatura. Não mais aquele Paulo cheio de pecado,
coberto com o pecado de origem. Não. Ressuscitou um homem com uma nova natureza, a natureza que Jesus Cristo tinha enquanto era humano aqui na Terra. Uma natureza que está aberta à possibilidade de pecado. Ah, mas Jesus não podia pecar. Bom, se você lê a Bíblia e entender o que a Bíblia fala e tirar a espiritualidade e entender que Jesus viveu apenas como homem, ele se esvaziou. Esse processo é chamado em teologia de kenose, esvaziamento. Ele se esvaziou do quê? Dos seus atributos incomunicáveis. Eternidade, onisciência, onipotência. Ele teve que renunciar a isso para poder ser implantado no óvulo de Maria e ter uma natureza humana. Essa natureza humana de Jesus é igual à natureza humana de Adão antes do pecado. Adão, antes do pecado, ele poderia ter obedecido a Deus, mas escolheu desobedecer. Jesus escolheu obedecer. Oh, aleluia! Jesus nunca pecou. Mas a Bíblia diz que Jesus sofreu quando ele foi tentado. Aí tem duas coisas para você entender. A primeira, Jesus foi tentado. Ora, o que é tentação? Eu costumo sempre dizer isso e vou dizer aqui também. O que é tentação? Tentação é algo que você deseja, mas não pode ter. Porque se você ter, você vai ser pecador, vai ser contaminado. Presta bem atenção, eu sou carnívoro. Eu amo carne, gorda de preferência. Nota-se pela minha pança, nota-se pelo meu tamanho. E tem uma outra coisa, tem uma fruta que eu amo de paixão, melancia. Presta bem atenção nisso. Se você fizer um banquete para mim, vegano, com todas as frutas e verduras que você possa imaginar, fruta até que eu gosto, mas vamos verdura, alface, não sei o que, e faz aquela mesa linda e diz para mim, não coma. Isso não é tentação para mim, eu detesto isso, eu de preferência eu não quero comer isso, eu como porque eu sou obrigado. De vez em quando a dona Maria Lúcia me dá um puxão de orelha, tem que comer fibra. Não é tentação, algo que não me toca, algo que não mexe comigo. Então, se Jesus foi tentado, é porque o pecado mexia com ele, mexia com o ser humano. Mais ainda, se você fizer um banquete, oh glória, um churrasco de primeira linha, uma costela gorda, um contrafilé gordo. Esse negócio de picanha não é muito comigo não, sou mais de ponta de peito, essas coisas assim. E botar na mesa, aquele cheiro delicioso, gordura escorrendo. Eu vou estar babando. E você falar assim, você está proibido de comer e virar as costas e deixar eu lá, vai ser duro de eu resistir. Porque isso é uma tentação, isso mexe comigo. Se você abrir uma melancia e disser não pode comer melancia, é duro para mim também. Isso é tentação. Então, quando Jesus foi tentado, a natureza humana, embora a natureza humana de Jesus não fosse escrava do pecado, e isso facilitava para ele dizer não, ele sofreu. Ele sofreu por quê? Porque aos olhos do homem parecia viável aquilo. Só que Jesus foi extremamente obediente, meu queridão. Quando Jesus cantou o hino lá na ceia, que ele instituiu a ceia, cantou o hino e foi para o Jardim das Oliveiras, não, para o Jardim do Getsemane, né, lá no Monte das Oliveiras, caiu sobre ele o pecado da humanidade. Porque a partir dali, a partir da ceia, ele não é mais o ser humano Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Jesus, o ser humano Jesus, mas ali agora ele passa a ser o único representante da humanidade, todos os pecados caem sobre ele. Ele está cheio de pecado. E porque ele está cheio de pecado, ele já muda a maneira de pensar.
Jesus sempre pregava, eu vou morrer, e eu estou aqui para isso mesmo, eu vim mesmo, o Filho do Homem vai ser levantado. E ele nunca teve problema com isso. Mas o que ele falou quando chegou no Getsemane? Ele chamou os discípulos e disse assim, olha, fique aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está cheia de angústia. Angústia até a morte. E quando ele orou, qual foi a frase que ele falou? Se possível, passa de mim esse cálice. Para aí, um pouco. Medita nessa frase. Se possível, passa de mim esse cálice. Qual era o cálice que Jesus estava pedindo para Deus liberar ele de não beber? Para não beber. A morte na cruz. Aqueles momentos de sofrimento que ele ia passar. Ele não queria mais. Mas ele não acabou de dizer que ele, um pouco antes, lá embaixo, ele não disse que ele tinha vindo para isso mesmo, para morrer? A hora que Pedro falou que ele não ia morrer, ele falou para Pedro, você está falando coisa aí com o diabo? Hã? Só que aí entra a obediência de Jesus. O que ele disse? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus foi tentado, como eu, como você é tentado. E Hebreus diz que ele é um sumo sacerdote, ou seja, aquele que propicia, apresenta a propiciação a Deus por nós. Só que ele é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer, mas ele não pecou. Amém? Fiz um preâmbulo meio grande, né? Então, vamos lá para a leitura nossa. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Essa é a meditação de hoje. Mandamentos aqui não é apenas os 10 mandamentos da lei, é o englobado a ordenança da palavra de Deus. Tudo que a Bíblia diz que é para a gente guardar. A gente sabe que lá no Velho Testamento a lei era direcionada para os israelitas e que nós pertencemos a outra aliança, tem uma série de coisas. Mas nessa nova aliança tem alguns mandamentos, alguns ordenamentos. O primeiro deles é que nós devemos amar o nosso próximo. E aí é onde a igreja erra. E aí é onde a maioria de nós erra. Por quê? Porque a gente diz assim, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sim. Isso era na lei. Jesus disse isso. Que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei. Então, os primeiros 4 mandamentos, né, que fala a respeito da pessoa de Deus, do culto a Deus, seria o amarás o Senhor teu Deus. E os outros 6 mandamentos, que fala sobre não roubar, sobre não adulterar, sobre não levantar falso testemunho, que é um relacionamento com os seres humanos, resumiria na frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que, um pouquinho antes de morrer, Jesus chamou os discípulos dele e disse assim, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Qual que é? Amai-vos uns aos outros, não como vocês se amam, mas como eu, Jesus, amo vocês. Então, o mandamento de Deus para a igreja é que nós, eu, você, devemos amar o nosso próximo, como Cristo nos amou. Não vou entrar muito nisso aqui, não, porque vai continuar falando sobre amor mais para frente em outras mensagens.
Então ponha isso no teu coração. Você não deve amar o próximo como você se ama. Você deve amar o próximo como Jesus te amou. Você deve buscar o exemplo de Jesus e aplicá-lo no relacionamento com o teu próximo. Mas quem é o meu próximo? É meu irmão de igreja? Não. Jesus disse que é para a gente amar os inimigos. E Jesus também disse a parábola do bom samaritano. Lembra? Que o próximo não é o da mesma laia que eu. É qualquer pessoa que esteja perto de mim precisando de ajuda. Certo? Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Agora me diz uma coisa, queridão, querida. Como que você vai obedecer os mandamentos de Deus se você não estuda a palavra de Deus para entender quais são os mandamentos de Deus? Você fica ouvindo o que os outros têm a dizer. Quanto tempo eu e outras pessoas fomos enganados com usos e costumes achando que isso era mandamento divino? As pessoas tiravam as palavras, os versículos do contexto, montaram uma doutrina, e aquela doutrina rígida, né, Alberto? E a gente não podia jogar futebol. Eu, quando era menino, eu apanhei muito. Porque se eu chegasse em casa suado, eu apanhava porque eu tinha jogado bola. Minha mãe não tinha visto eu jogar bola. Mas eu estava suado. Então eu tinha jogado bola. E era pecado jogar bola. Graças a Deus nós estamos livres disso hoje. As irmãs não podiam cortar nem a pontinha do cabelo. As irmãs tinham que usar roupas e não sei o quê. Como era isso? Versículo fora do contexto. Eu lembro que eu já era pastor quando eu comecei a aprofundar no estudo da Bíblia. E um dia eu estava lendo 1 Pedro, capítulo 3 lá, que fala dessa questão das mulheres que não devem se portar dignamente, que não seja o enfeite das mulheres, a frisada do cabelo, que não sei o quê, ppp. Não lembro todo o versículo assim de cor. E quando eu prestei atenção naquele negócio lá, eu falei, rapaz, mas isso aqui não tem a ver com roupa. O texto aqui não está falando de roupa. O texto aqui não está falando de joia. O texto aqui não está falando de joia. Está falando de comportamento. Estava dizendo que a irmã cristã, casada com um homem não crente, devia ganhá-lo não com roupas bonitas. Não é porque ela se enfeitava toda para ficar lindona para ele que ela ia conquistá-lo. Mas ela ia conquistá-lo para Jesus. Fazendo o quê? Tendo um comportamento manso e sadio. Tanto que um pouquinho ele antes fala para que os maridos sejam ganhos sem palavras. Sem você ficar pregando para o seu marido, o teu comportamento ganha teu marido. E são 6 versículos que orientam as irmãs. Mas um versículo, o versículo 7, orienta os homens. E eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi um pastor pregando com firmeza o versículo 7, 1 Pedro 3, 7. Que diz que é para um homem viver com a mulher, com sabedoria e tal, porque eles são herdeiros, né? Ou são progenitores de uma nova vida, porque se eles não viverem bem, as orações vão ser interrompidas. Vão ser interrompidas. Ou seja, falava da irmã, sentava o cacete na irmã, mas esquecia que o homem também tinha que ter um bom comportamento. Ele devia honrar a esposa. E, meu irmão, sinceramente, eu não posso dizer isso do meu pai. Que o meu pai não honrava a minha mãe. Pelo contrário. Meu pai era 15 anos mais velho que a minha mãe. Eu nasci quando ele já estava com 38 anos.
E eu nunca vi, em momento nenhum, meu pai falar uma palavra mais áspera com a minha mãe. Nunca vi. Foram 50 anos de casados, e nesses 50 anos de casado, eu convivi com eles uns 40 e poucos anos, e eu nunca vi. Então eu não tenho um exemplo de um homem áspero, mas eu conheci homem áspero. Eu conheci pastor que dava bronca na mulher e nos filhos de cima do púlpito. E eu andei assim também. Eu andei meio besta um tempo. Graças a Deus que eu fui ler a Bíblia, aprendi e caí fora. Então como é que você vai aprender isso, queridão ou querida, se você não estudar a palavra de Deus? Se você não ler a palavra de Deus? Hã? Como? Lembre-se, Deus é conhecimento. Deus é luz. Quem está em Deus está na luz. Quem está em Deus está onde? No conhecimento. Tire tempo para ler a Bíblia. Em 2001, eu operei de catarata. Os dois olhos. Eu operei primeiro um olho, numa situação que a minha irmã conseguiu para mim, lá na Santa Casa, em Campo Grande. E o outro olho eu operei, se eu não me engano, eu operei o olho direito lá na Santa Casa e o olho esquerdo eu operei no Hospital Regional em Campo Grande, num mutirão de catarata que foi feito pelo governador da época, que era o Zeca do PT. E eu estava lá na fila, para ser examinado e tal, e eu sentei do lado de um velhinho. E eu estava batendo papo com ele ali, e ele me disse que ele era cristão, ele era adventista do sétimo dia. E ali nós conversando, ele falou que ele se converteu com 12 anos. E ele estava com mais de 80 anos na época. E aí ele olhou para mim e falou assim: irmão, eu não me apresentei como pastor, nós conversamos. Ainda bem que eu não me apresentei como pastor. E nós estávamos conversando. Aí ele falou para mim assim: irmão, desde que eu me converti, eu nunca mais deixei de fazer o ano bíblico. O ano bíblico é um plano de leitura da Bíblia em um ano que um grupo de adventistas faz. Ele se converteu com 12. Ele estava com mais de 80. 83, 82, uma coisa assim. Portanto, ele tinha 70 anos de conversão. E cada ano de conversão dele, ele leu a Bíblia uma vez. Ele perguntou para mim se eu lia a Bíblia, eu disse que sim. Ainda bem que ele não perguntou para mim quantas vezes eu tinha lido a Bíblia. Porque eu ia passar uma vergonha tremenda. Eu gosto de ler a Bíblia, eu leio bastante a Bíblia. Mas eu não li a Bíblia quantas vezes esse irmão leu. Eu estudei muito a Bíblia, eu estudo muito a Bíblia. Procuro fazer o ano bíblico. Às vezes não consigo, às vezes eu enrosco. Por exemplo, agora eu enrosquei em 1 João, acabou, não vou ler mais nada. Eu já tinha lido o Novo Testamento, já estava começando a ler o Velho Testamento, voltei a ler, fui ler Apocalipse, terminei Apocalipse, fui ler João. Aí enrosquei. Aí agora não sei quanto tempo eu vou ficar lendo João. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Você só tem uma prova de que você serve a Deus quando você obedece os mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus é a demonstração de que nós conhecemos Deus. Se nós não conhecemos, não praticamos os mandamentos, como que nós podemos dizer que conhecemos a Deus? O escritor da primeira carta de João, ele não apresenta a obediência aos mandamentos como meio de conhecer a Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele, João, está dizendo, não é praticando os mandamentos que você vai conhecer a Deus. Você pratica os mandamentos porque você conhece a Deus. A prática dos mandamentos, a obediência aos mandamentos, é uma característica de quem conhece a Deus. Só dá para conhecer a Deus estudando a palavra. Por fim,
para não ficar enroscado aqui, os versículos 5 e 6 diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, mentiroso. Não está na verdade, não está nele. Mas o que ele diz? Porque aquele que diz, aí ele vai dizer aqui também, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Pronto. A ordem é: você está em Jesus? Seja parecido com Jesus. Não é fácil não, né? Você está em Jesus? Haja como Jesus agiu. E como é que eu vou saber como Jesus agiu? Eu não convivi fisicamente com ele. Por isso tem os evangelhos. Por isso tem os evangelhos. Não tem assim uma relação. Olha, Jesus era assim, era assim, era assim. Mas lendo nos evangelhos você vai percebendo a pessoa de Jesus. E aí Jesus tinha umas atitudes, mostrava umas coisas, mostrava outras maravilhosas. Por exemplo, Jesus tinha duas maneiras de se relacionar com pessoas. Jesus tinha uma maneira de se relacionar com os pecadores e tinha uma maneira de se relacionar com os religiosos. Ah, Jesus amado. Hoje nós estamos sentando o cacete dos pecadores, não é verdade? O que tem de pregador aí metendo o pau no pecado, no pecador, né? Ah, porque esses homossexuais, porque esses não sei o quê, porque esses filhos do diabo, porque... Jesus não fazia assim não, meu irmão. Jesus sentava o cacete, era nos religiosos. Fariseu hipócrita. Fariseu, hoje para nós, é símbolo de hipocrisia. Mas sabe o que significa a palavra fariseu? Santo. A seita dos fariseus, o grupo de fariseus no judaísmo, eram aqueles que procuravam a santidade extrema, tanto que ultrapassaram os limites e acabaram pisando na bola, como Jesus mostrava. Porque eles criaram um monte de regras e acabava que eles condenavam os outros, mas não viviam corretamente. Então a esse Jesus castigava. A esse Jesus enfrentava, chamava de hipócrita e metia o cacete. Mas o pecador não. O pecador Jesus acolhia e cuidava dele. Pegaram uma mulher no ato de adultério. Aí vocês veem uma coisa, lá em João 8 está escrito isso, no Evangelho de João capítulo 8. Aí vocês veem como aquele povo era sem vergonha mesmo. Esses tais de fariseus lá e os saduceus que perseguiam Jesus. Na lei de Moisés, quem adultera tem que morrer, apedrejado. Não é a mulher que adultera, é os dois. Adultério são casados se relacionando com outra pessoa que não seja do casamento. O marido deixa a esposa dele e vai se relacionar com outra mulher. Isso é adultério. A mulher deixa o marido e vai se relacionar com outro homem. É adultério. Os dois têm que ser apedrejados. Os dois têm que ser apedrejados. Eles levaram para Jesus os dois? Não, eles fizeram questão de pegar a mulher. O homem deu um jeitinho de escapar. E eles levaram aquela mulher para Jesus, para que Jesus fosse pego numa armadilha sem tamanho. A gente não, às vezes não percebe esse lance aí. Israel, naquela época, estava subjugada por Roma. Só Roma, só o Império Romano poderia decretar a morte de alguém. Percebeu o laço? Jesus ia dizer, não, ela tem que morrer. Está escrito na lei de Moisés, mete pedra nela. Jesus teria ferido a lei dos romanos.
Jesus poderia ser preso pelos soldados romanos e condenado até à morte, porque ele estava indo contra a lei romana, a lei do Império Romano. Mas se Jesus dissesse, não, não é bem assim, deixa para lá, aí ele dizia, tá vendo, esse é pecador, ele está contra a lei de Moisés. Eles acharam que tinham botado Jesus na sinuca. A Bíblia conta que Jesus virou para eles e disse, está tudo certo. Vocês pegaram ela em adultério, o de vocês aí que não tiver nenhum pecado pode começar a tacar pedra nela. E abaixou e começou a escrever. Quando Jesus levanta do que ele estava escrevendo, só estava a mulher, todo mundo foi embora, ninguém apedrejou ela, todo mundo foi embora. Por quê? Porque ele confrontou o pecado deles. Aí Jesus acolhe aquela mulher. Ele não condenou a mulher, porque ele pergunta para ela, ué, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Ele falou, nem eu te condeno. Só que aí ele dá um conselho para ela, ó, vai, não peca mais, não entra mais nessa não, que não vai ser toda hora que eu vou estar por perto para te salvar. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Tá entendendo? Jesus, ele era amoroso com o pecador, para trazer o pecador ao conhecimento, para ensinar o pecador. Mas com o religioso, que era falso, que era hipócrita, que não era correto, ele era duro. Então, eu como pastor, como pregador do evangelho, a minha palavra é, Jesus te ama, pecador. Venha Cristo. Não, mas eu sou pecador, eu não consigo, já não tem problema não, vem cá. Deus que vai libertar você. É Deus que vai fazer a obra. Eu vou orar por você, eu vou cuidar de você. E para aquele irmãozinho que está lá na igreja aprontando, ó, você está sendo falso e você vai ser condenado por Deus, rapaz. Muda de vida. Duro com os que estão na igreja se dizendo cristãos e andando em pecado. Suave, manso com os pecadores. Tratar todo mundo bem. Porque ser duro com o pecador não significa que você vai tratar mal as pessoas. Você vai falar duro. Né? A menina que vivia com um afilhado meu, ela veio ficar em casa uns dias com a nossa netinha, e ela falou para minha esposa que eu era grandão e que meu coração era maior que eu. Que eu tinha uma cara de bravo, mas tinha um coração maior do que eu. Porque a turma fala que eu sou sargentão, né? Fui, né, Roberto? Sargentão da cara fechada, eu nunca fui cara fechada. Mas às vezes eu não dou risada fácil. Vivo brincando, mas às vezes eu tô meio fechado. E as pessoas veem isso. Mas eu sempre tratei bem as pessoas, porque eu aprendi com Jesus. Você precisa ir a Jesus e aprender com Jesus. E praticar as coisas que Jesus praticava. Leia o Evangelho, queridão. Sabe, são 4 evangelhos. Tem 28 capítulos em Mateus, 16 em Marcos, 28 com 16 são 38, 44 capítulos. Com 24 em Lucas são 68 capítulos. Com 21, né, o 22, 21 no Evangelho de João, são 88, 100 e poucos capítulos. Você lê 3 capítulos, 4 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, em menos de 2 meses você leu todos os evangelhos. Leia mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu tenho o costume de pegar, por exemplo, a carta de 1 João, são 5 capítulos. Eu consigo ler numa sentada. Meia hora de leitura, eu já li isso.
Então eu pego segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até domingo, todo dia eu leio o 1 João inteiro. E aí depois, na outra semana, eu começo a ler de novo 1 João e vou fazendo anotações. Por quê? Porque eu quero aprender, eu quero extrair o ensinamento. O apóstolo Paulo disse, em Romanos capítulo 8, que Deus nos predestinou para que fôssemos a expressa imagem do seu Filho Jesus. Estamos a caminho. Eu ainda não cheguei lá. Espero chegar. E você? Você tem sido como Jesus? Você tem sido um imitador de Jesus? O apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês devem me imitar da mesma maneira que eu imito Jesus. O que Paulo está dizendo? Ó, por tabela, se vocês fizerem o que eu faço, vocês estarão fazendo o que Jesus fez. Você tem andado com Jesus? Jesus falou assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz a cada dia e siga-me. Por isso que o nosso ministério chama-se Levando a Cruz. Porque nós estamos andando atrás de Jesus e a cruzinha está nas nossas costas. Temos que renunciar. Renunciar nossos desejos. Negar-se a si mesmo é negar as nossas paixões, as nossas vontades. Ser como Jesus e dizer, ó Deus, quero isso não, mas se o Senhor quer, então eu vou fazer, vou te obedecer. Todavia seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Todavia seja feita a tua vontade. Você está pronto para dizer a Jesus isso? Faz de mim um instrumento do teu poder, eu quero te seguir, quero te obedecer. Isso não vai dar dinheiro não, viu? Você não vai ficar rico não. Mas você vai ter um galardão nos céus. Aleluia. Jesus. Ó Jesus. Jesus. Ó Jesus. Alabalabanchá. Jesus. Aleluia. Ó Jesus, tua presença completa o meu ser. Halamanacá, Suriandas. Papai, muito obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela palavra. Obrigado por aqueles irmãos que permaneceram na live, que ouviram a tua palavra. Que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor fale ao coração de cada um deles. Que eles possam desenvolver dia após dia, Senhor. Fala também àqueles que vão ouvir essa live, porque eles vão compartilhar. Fala ao coração de todo aquele que ouvir a tua palavra. Enche-os da tua graça, enche-os do teu amor e guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus.